Boa noite, pessoal. Estamos Boa em mais uma noite. entrevista do projeto Política e Cidadania. Hoje a gente está entrevistando a pré-candidata, né, a vereadora a Emily, e eu gostaria que ela iniciasse se apresentando, né? Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Emily Hidalgo. Eu sou militante pelo Partido dos Trabalhadores. Eu tenho 19 anos e sou estudante de gestão ambiental pelo Instituto Federal de São Roque. E agora estou aí com esse projeto de pré-candidatura aí pelo município de Mairinque. E eu gostaria que a pré-candidata ela falasse um pouco sobre a função do cargo de vereador. Então vamos lá. Então, qual que é a função desse cargo público ao qual eu quero me candidatar, né? Quem sabe a gente não consegue. Mas vamos lá, a principal função é a função fiscalizadora. Então, qual que é a principal ferramenta para fiscalizar, então, o prefeito, né? A gente tem como base que a gente, como vereador, né, mais para frente, um vereador, ele está no poder legislativo e uma das principais funções é fiscalizar o poder executivo. Então, através do quê? Qual que é a ferramenta que a gente pode fazer isso? Através de requerimentos. Então, são perguntas, são questionamentos, é sempre ficar em cima do prefeito para ter certeza que ele realmente está fazendo um serviço, né? Para a gente garantir o bem para a população. Então, vamos lá. O vereador, ele também faz indicações. O que seriam indicações? Por exemplo, eu quero que asfalte sei lá, a Avenida Mitsuki. Então, eu, como vereadora, ou qualquer, assim, né, a gente fala, mas se eu assumisse a função, por exemplo, eu indicaria lá esse trabalho ao prefeito, falaria, olha, eu quero, né, a gente pode fazer isso, indicando esse trabalho para o prefeito, e aí ele analisa lá e realiza esse trabalho. O que o vereador traz também para o município? Ele pode trazer recursos para o município, que é muito importante. Assim, para mim, eu acho que é de suma importância. A gente tem que ter, então, como um vereador, como uma função pública, um cargo público, você tem que Sim, ter alianças com deputados, você tem que ter esse contato, que eu acho que é super importante para trazer esses recursos para o município. E o que você consegue com esses recursos? Consegue creche, você consegue mais, você consegue criar praças, que tem ali a Praça da Juventude, que foi bem um recurso da deputada. Enfim, é super bacana isso, e isso é essencial, eu acho, também, trazer recursos para o município. Produzir leis, né, que eu acho que o pessoal todo sabe, que sim. é um dos principais, como estar no poder legislativo, são produzir leis. Claro que não é tão simples assim, tem que passar por um processo de aprovação e tudo mais. Mas, enfim, essas são umas das principais funções que eu listei como mais importante aqui, que dá para a gente discutir. Às vezes o pessoal não sabe muito bem o que o vereador faz, mas é isso. E a gente também, como população, a gente tem que cobrar do vereador isso. Sim, eu sempre gosto de realizar essa pergunta para os meus entrevistados, porque grande parte da população desconhece, né, um pouco a Sim. função, né, dos cargos, né, públicos. Então, eu sempre considerei bem relevante essa questão. É, uma outra pauta, né, que eu queria abordar seria, enquanto, né, pré-candidata a vereadora, quais seriam as suas pautas, né, enquanto pré-candidata? Bom, então vamos lá. Eu tenho 19 anos, então eu sou jovem ainda, né? E eu sempre gostei muito de falar sobre política, mas infelizmente eu sempre escutei que isso não era meu lugar, seja como mulher ou seja como jovem. E eu vi Sim, o reflexo disso na política. Eu acho que a Janaína, como jovem, também vê isso, né? A gente sim, vê o reflexo disso na política, que não tem jovem, não tem, agora está aumentando, mas também não tem muita participação de mulheres na política, e essa questão da juventude também, principalmente. Então, tem muita gente que fala, eu represento a juventude, mas ensinam a um jovem, né? Então, eu acho que essa representatividade é que é um dos pontos principais que eu quero passar. Eu, eu acho super importante, porque não é só representar de, tá bom,
é uma mulher, tá ali representando todas as mulheres. Tá bom, ela é jovem, mas tá ali representando todos os outros. Não é dessa forma, porque a gente sabe que cada um tem um ponto, né? Cada um tem uma sua vista. Então, eu acho que é importante a gente dar voz a quem não tem. Quem não conhece, eu tenho um projeto que chama Mairink Joga Real, que é um canal no YouTube, e também tem uma página no Facebook, que a gente dá voz a essas pessoas. Então, a gente lá trata sobre mulheres, a gente trata sobre jovens, a gente trata sobre diversos temas, e a gente chama essas pessoas para que elas tenham voz e representem o seu trabalho. Então, eu acho que é um dos principais pontos. Eu acho que na pré-candidatura também, nesse período, é o que eu sempre ando prezando, que é o que eu nunca tive e que eu quero ter como reflexo. A segunda questão, que é a questão das mulheres na política, que eu acho muito importante que existam políticas afirmativas para mulheres, tanto na política ou no espaço na sociedade, porque a gente sabe que é muito complicado a participação da mulher na política, não há só porque é mais fácil para um homem que não pode até ter filho, mas não precisa cuidar de uma casa inteira, ou não tem que ficar limpando a bunda de filho, enfim, é muito mais complicado para as mulheres, porque elas têm muito mais etapas, têm muito mais dificuldades para enfrentar. Então, eu acho que é muito importante para a gente que tenha essa representatividade das mulheres e que tenha a participação das mulheres na sociedade. Seja, não precisa ser diretamente na política, mas que elas estejam presentes em conselhos ou em participações deliberativas, que você tenha ali a participação devida, porque querendo ou não, às vezes a gente fala, eu não gosto de política, ou política não me interessa, mas a gente sabe que a política está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Então eu acho isso muito importante, e eu acho que a mulher tem sim, porque a mulher representa mais de metade aí da população brasileira, e por que não, né? Ela tem que participar. Então vamos lá, essa questão da representatividade, causa animal também. Eu falo que eu luto muito pela justiça para todos, seja para negro, seja para mulher, seja para homem, para todos. E eu sou vegana também, para quem não sabe, vegana é uma pessoa que não consome carne, nem nada de derivados, nem produtos que testam, enfim. E eu luto muito pela justiça dos animais também. Eu acho que todo mundo tem que ser justo para todos e para eles que sofrem tanto aí na mão, né, que servem como só um pedaço de carne, que são objetos praticamente, enfim. E eu luto também na questão municipal. Eu acho que atualmente não tem muitas leis que falam sobre essa questão animal. E eu acho que é super importante. A gente sabe que a gente vê muitos casos de maus tratos animais no município e que não tenha muito leis que abrangem isso. Então é muito importante. O direito da comunidade LGBT também. Eu sou bissexual. E eu vejo, assim, eu não sou uma das mais excluídas, mas, por exemplo, os gays, lésbicas, a gente vê que sofrem bastante nessa questão de inclusão também. Então, eu luto por esse direito para todos, né? Como eu já disse, justiça para todos. Sim. Tem a questão, por último, a questão do meio ambiente. Como eu já disse, eu sou formada não, estou me formando agora em gestão ambiental pelo Instituto Federal. E eu luto pela questão do meio ambiente em Mairink, que a gente vai pontuar. Bom, acho que ocorreu algum probleminha aí Eu acho que daqui a pouquinho ela já está voltando. Eu sumi. Não sei o que aconteceu, eu sumi. Do nada. Desculpa, gente. Enfim, continuando a minha fala, dessa questão do horto, então, que eu luto porque a gente sabe que ele é um patrimônio histórico, um patrimônio cultural e um patrimônio ambiental para o município também. Sim, para levantar também um pouco, né, essa questão do meio ambiente, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do horto florestal, né, aqui em Mairink, né, o que poderia ser feito em relação a ele. Eu queria falar também para o pessoal curtirem a página dela, né, do YouTube, né, que ela também... Isso aí. Então, vamos lá. O que eu acho do horto? Não faz muito tempo que eu tô em Mairink, que eu me mudei para cá. Atualmente eu moro no Jardim Vitória, eu até esqueci de comentar no começo.
Mas eu tenho muita. Eu gosto muito de meio ambiente. Eu sempre, antes mesmo de fazer faculdade, sempre tive muita ligação com o meio ambiente. Quando eu soube do Horto, eu fiquei muito feliz de imediato, né? De ter esse lugar, eu acho que é muito especial para o município. E o tudo que ele representa, que é essa questão, como eu disse, essa questão histórica, essa questão cultural e essa questão ambiental. Vamos lá, histórica, porque a gente sabe de toda a história do Horto, que se eu começar a contar aqui agora, a gente vai ficar horas, né? Mas tudo que ele representa, e atualmente está em situação de abandono, que a gente sabe que é muito triste. Então, essa questão cultural também, a gente sabe que teve até um museu que atualmente está desligado, né? Que a gente deveria fazer ele retornar. Essa questão não só do museu, mas essa cultura de todo final de semana ir com a família fazer um piquenique, essa questão de viver em sociedade ali, ver os amigos, encontrar. Eu acho que é muito importante até para o jovem mairinquense, que você ali, de você ter um espaço daquele é maravilhoso. A questão ambiental também, o Horto, a Prefeitura de Marinho tem até um projeto que é premiado, inclusive, que é o CEMAG, que é o Conselho de Meio Ambiente Jovem. A gente fez com o Lelizito, pelo último, que a gente tem um projeto que a gente vai lá no Horto e faz uma observação de fauna e flora. De fauna a gente nunca consegue ver muito, porque os bichinhos ficam mais escondidos, né? Mas da flora a gente consegue ver que o Horto tem uma grande biodiversidade. E lá a gente também tem o projeto de nascente modelo. Então, a gente tem uma nascente que alimenta grandes cursos d'água, que é de suma importância também, que hoje, atualmente, a gente tem que preservar. Tanto a gente tem ali a APA e Tupararanga também ali pelo lado do Cebandilha, que é super importante a gente falar disso também. Então, ele está em situação de abandono, mas eu acho que a gente ainda tem que ter esperança com o Horto, né, Janaína? Porque e tudo isso que ele representa. Então, a gente tem que ter. Como que a gente vai conseguir, então, né, reativar? Como que a gente consegue fazer ele representar tudo aquilo que ele representava? Então, através de projetos, através de convênios que a gente consegue fazer. E um dos principais é a questão do plano de manejo. Porque agora o horto florestal ele foi considerado uma unidade de conservação. Quando a gente tem uma unidade de conservação, a gente tem que fazer um plano de manejo dessa unidade de conservação. Então, para que serve o plano de manejo? Ele serve para definir uma responsabilidade, tipo, quem deve cuidar daquilo, e também ele mostra quais são os investimentos necessários para conseguir que volte a funcionar o horto, que coloque ele em funcionamento de novo. Então, ele tem todo esse... É muito estudo, assim, é um documento desse tamanho, que, assim, mas ele é necessário. Ele tá... E eu acho que isso é uma das principais coisas que vai fazer o horto ir para frente. E eu gostaria de comentar também um pouco em relação à questão da violência doméstica, né, que tem aumentado bastante, né, com relação à pandemia. O que poderia ser feito, né, em relação a isso? Então, a gente sabe que agora está aumentando bastante os índices, né, de violência contra a mulher nessa época da pandemia, por diversas razões, né, como a gente sabe, mas a gente tem que lembrar que isso não é uma responsabilidade só daquela pessoa que está sofrendo, mas uma responsabilidade nossa, como cidadão também, denunciar aquilo. Então a gente sempre fala, em briga de marido e mulher a gente não se mete a colher. Mas eu vou falar para você, a gente mete sim, mete a colher com força, porque a gente é do nosso dever, quando a gente está vendo alguma briga, quando a gente está vendo nem que seja agressões físicas, mas agressões verbais, a gente pode sim ligar na delegacia da mulher. Aqui em Marim, que a gente tem a delegacia de Marim que tem um bom amparo, a gente tem a delegada, que ela é maravilhosa, então ela está sempre presente. A gente tem um bom amparo em questão dessa questão da violência contra a mulher. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode denunciar para coibir esse tipo de situações, né? Então, a gente tem que incentivar essa proteção das mulheres. Tem que falar, não posso. Mas você pode denunciar anonimamente. Você liga lá e fala, tá acontecendo isso, 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 e eu tô denunciando. A gente tá fazendo a nossa parte. Eu acho que é um dos principais.
Então, a segunda coisa é a questão da conscientização. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre machismo, porque isso é um machismo que, infelizmente, essa questão da violência que a gente está vendo agora, os reflexos da pandemia, ela não é conjuntural. Ou seja, não é uma série de acontecimentos que estão acontecendo só agora. É um debate que a gente precisa debater sempre, porque ele não é conjuntural, ele é estrutural. Então, a gente tem. É uma coisa que a gente tem que sempre conversar, a gente tem que sempre que falar. Então, por isso que eu falo, dessa questão da conscientização, a gente precisa falar sobre machismo, a gente precisa falar sobre a violência contra a mulher, seja em empresas, seja em escolas, seja em campanhas públicas, promovendo políticas afirmativas públicas, que eu acho que é muito importante. Então, a gente tem essa consciência que a gente pode sim denunciar o outro sem medo. E a delegada de Maria, que eu tenho certeza, se vocês verem algum caso, ela vai dar total apoio. Então, eu acho que é um dos pontos principais. E saber que essa questão não é conjuntural, essa questão é estrutural, que a gente precisa combater e fazer a nossa parte. Acho que isso é o principal. Sim, também, né, falando um pouco sobre essa questão, né, de violência que tem ocorrido, e com relação à discriminação racial, né, o que poderia ser feito, né, aqui no nosso município, a gente, infelizmente, tem visto bastante casos, então... Sim, enfim, o que a gente pode falar? Novamente, não é uma coisa conjuntural, é uma coisa estrutural. O racismo é estrutural. Infelizmente, a gente observa isso através da história. Quando a gente estuda essa questão da abolição, da escravatura, essa questão da escravidão em si, a gente percebe que até hoje ela ainda é presente, né? É uma questão estrutural. Então, não é uma questão fácil de se resolver, é uma questão que, pelo fato, né, de ser estrutural, é uma coisa que está enraizada. Então, não é uma coisa fácil da gente se resolver de um dia para a noite. Então, o que a gente precisa fazer? Porque é um caminho bem longo para a gente reverter tudo isso. Ainda vai ter anos e anos de práticas de políticas públicas para a gente conseguir reverter isso. Mas o que a gente pode fazer, então? É um debate que a gente precisa levar a sério, seja na educação, seja, eu acho que em toda a nossa vida pública, toda a nossa vida, né, social, a gente tem que falar sobre isso, e a gente não pode encarar isso só como uma problematização, né, como se fosse algo ruim, porque ele existe, a gente não é só uma problematização, porque ele existe e ele tá matando cada vez mais. A gente tá tendo aí, eu acho, agora bastante bastante revolta, a gente está tendo das coisas lá da morte do George dos Estados Unidos, a gente está vendo aqui também a morte da vereadora Marielle, né, também, eu acho que é uma das formas disso, foi feminicídio, também foi racismo, e eu acho que o que é importante a gente fazer? A gente pedir essas questões das políticas afirmativas. Uma das questões é a questão da cotas, mas não somente isso, né? Dar um exemplo de política afirmativa é a questão da cota, que às vezes muita gente pensa que é esmola, só que quando a gente avalia toda essa questão... Acho que daqui a pouquinho ela volta novamente. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, que tá caindo. Eu não sei se meu celular que não sei. Vamos continuar. Desculpa, Janaína, e os problemas técnicos. Mas, enfim, por conta desse... Até me perdi. Esse problema estrutural. Então, quando a gente fala de cota, a gente vê essa coisa histórica, né? Então, não é esmola. Eles viveram tanto tempo nesse período de escravidão e a gente sabe isso, a gente vê o reflexo na sociedade. Então, eu acho que é necessário essa representatividade dos negros, seja em cargos públicos, seja em grandes assembleias, seja em conselhos. Eu acho que essa representatividade é muito importante. Eu estava lendo esses tempos o livro da Angela Davis, para quem não conhece, ela é uma grande militante nos Estados Unidos, e ela falava dessa questão de até então não ter a presença de negros na universidade em livros ou em estudos que falavam sobre negros. Então, dos pontos da importância da cota é isso, porque como você vai estudar sobre o que eles estão passando, o que eles passaram com brancos falando sobre isso? Não tem como, né, Janaína? A gente vai chamar uma pessoa para falar de uma coisa que ela não vive?
Então, isso aí é complicado. Então, essas questões dessas representatividades. Mais políticas devem se criar, então, como eu disse, mais políticas afirmativas e programas que visem atender a população para maior proteção, né, e conscientização. O Brasil, ele tem 33 partidos, né, por enquanto. Quais as motivações, né, para você se filiar, né, ao Partido dos Trabalhadores? Bom, então, para quem não sabe, eu sou militante pelo Partido dos Trabalhadores, estou como pré-candidata ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Por que eu escolhi, então, o Partido dos Trabalhadores? Para mim, ele é o único partido que tem realmente um compromisso para tratar as pessoas com a igualdade. E eu acredito que ele é um motor de desenvolvimento do país. Mas por que eu acho isso? Então, vamos lá. O PT, ele tem essa coisa de inversão de prioridades. Então, ele pega aqui que está o empresário e aqui está o trabalhador pobre, e ele quer inverter isso, né? Para a gente ver a igualdade, né? Essa questão da igualdade. Então, vamos lá, falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho 19 anos, então faz pouco tempo que eu comecei a votar, mas desde que eu votei, eu sempre pesquisei meus candidatos, e, consequentemente, eu sempre votei no PT, nem foi... Porque eu acredito realmente que as ideias dele batam com a minha, então toda essa questão dessa representatividade das mulheres, dessa representatividade dos jovens, da comunidade LGBT, do direito do trabalhador, da justiça, enfim, entre outros. Ele é para mim, o único partido que me representa tão bem dessa forma, que representa tantos meus ideais, sabe? E também eu comecei, após pesquisar mais sobre políticas e tudo mais, eu comecei a pesquisar mais os partidos em Mairinque também. Consequentemente, eu conheci pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores, e pessoas maravilhosas, inclusive. E aí a gente levantou vários debates, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre essas questões políticas, e eu me achei, né, vi que qual me encaixava era realmente o Partido dos Trabalhadores, né, com todo esse excesso. E eu também acredito que o Partido dos Trabalhadores de Mairinque, eles contribuíram muito para o município, trazendo projetos e verbas também, né? Então, a deputada, desculpa, deputada, estou com a cabeça em outro lugar, a vereadora Deia, que eu acho que ela é uma das que mais me representaram também como mulher na política, seja outros vereadores também, eu achei bem importante isso. A Deia, ela trouxe bastante projetos para Mairinque, inclusive você pode assistir lá no site da Câmara, que vai estar lá todos os projetos, todas as leis que a Deia fez. Ela trouxe bastante verba também, não só ela, mas como todos os outros vereadores e as representatividades do PT de Mairinque. Então, eu acho que, visando tudo isso, claro que o PT não foi só o meu único partido de estudo, mas como eu pesquisei vários outros, aí eu cheguei à conclusão que foi o que mais trouxe projeto e é o que mais eu me encaixo no ideal. Enfim. E aí eu acho que esse foi o importante para mim me encontrar lá. Qual a sua visão, né, a sua opinião sobre o fundo eleitoral, né? A gente tem uma questão também interessante para ser abordada. Então, vamos lá. O fundo eleitoral, ele é uma questão um pouco polêmica, porque, existem, enfim, um pouco polêmica, mas o que eu acho que ele é necessário para garantir a inclusão de todos os candidatos. Como eu já disse, eu luto por igualdade, então é fácil você pegar um candidato que já tenha verba, que já tenha contatos com empresários e tudo mais, que consiga trazer mais verbas para a candidatura, se eleger. É claro que ele vai conseguir. Mas como que você vai introduzir aquele jovem negro que está conhecendo a política agora, mas já tem muito interesse, já tem muito estudo sobre? Como que você encaixa ele ali, entendeu? Sem nenhuma verba. Então, eu acho que o fundo partidário, ele garante isso, ele garante essa igualdade. Ele é um investimento, realmente, para uma real democracia. Porque como você fala que tem uma democracia,
com só os mesmos ricos de sempre, né? Quando você não dá oportunidades para um jovem negro da periferia, ou uma mulher negra mãe, entende? Ou uma mãe branca mesmo, eu falo negra, mas porque a gente vê pouca representatividade. Mas mulheres também. Então, eu acho que esse fator de garantir a igualdade entre os candidatos, garantir uma competição saudável. Sim. Com relação, né, também essa questão dos cargos, né, os cargos de confiança, em relação a essa situação, como você vê isso, né, aqui no nosso município? Bom, então vamos lá. Tem que ter um equilíbrio aí, quando a gente fala sobre a questão de concursados e a questão de cargos de confiança. Nessa parte operacional, eu acho que tem que ser concursado, sim, na parte operacional. Inclusive, tem que aumentar esses concursados nessa parte operacional no município. Eu acho de suma importância. E na questão da gestão, para se fazer a gestão municipal mesmo, eu acredito que tenha que ser cargo de confiança, porque é uma pessoa que você confia, que vai fazer a gestão. Então, é aí que você mostra a sua como eu esqueci a palavra, mas é que você mostra a sua gestão, né? A sua questão. Eu fiquei 4 anos lá, por exemplo, como prefeita, fiquei 4 anos lá. Então, é toda essa questão das minhas pessoas de confiança, que eu sei o que vai fazer, né? Que prezam pelas mesmas ideias que eu, que vão fazer essa questão da gestão. Porque se você deixar as mesmas pessoas, não vai conseguir mudar as políticas públicas, porque, tipo, vai ter, se tiver ou não eleição, vai continuar a mesma coisa? Se tiver só concursado, se não tiver, pera que ficou um pouco confuso, vamos lá. Se tem que haver, então, esse equilíbrio. A parte operacional, que são os concursados, e a parte da gestão, que são os cargos de confiança, para a gente, então, conseguir ver o que o gestor está fazendo, né, como prefeito, e também para ter como base a questão operacional. Porque se a gente deixar só cargo de confiança, em cada período de eleição, cada candidatura, né, cada prefeito, vai ter uma mudança muito brusca. Então você vai ver uma mudança muito brusca, vai sair da água para o vinho, assim, e não vai fazer sentido. Então, ou se você só ter concursado também, você só vai ver ali a mesma política de sempre, não vai mudar nada, vai ficar sempre naquilo, né? Não vai ter um desenvolvimento da gestão, vai ficar sempre igual. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, que pode ser, não sei como você avalia, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio que é necessário, e também é necessário essa questão de ter mais concursados nessa questão operacional. E eu acho importante também essas questões do processo seletivos, de trazer mais concursados, porque o município está dando a oportunidade, então, para quem não teve, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Essa foi, né, a nossa última pergunta. E eu agradeço a participação, né, da Emily. E agora eu acredito, né, que a população, ela já agora com as entrevistas, né, que eu tenho feito, eu acredito que vai facilitar, né, um pouco a análise, né, das pessoas na hora do voto dela, na hora da decisão, né, dos votos, até porque a minha intenção, né, com o projeto é fazer com que as pessoas pesquisem, né, realmente, e que elas possam se interessar mais pelas questões políticas e de cidadania, e realmente, né, essa é a finalização da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Janaína, pela oportunidade. O que você está fazendo com o seu projeto agora é de suma importância. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso no seu município. Eu acho que é muito importante, porque o que eu sempre falo, desde que eu me conheço como gente na política, pesquisem os seus candidatos. Não venda o seu voto, porque isso vai custar muito mais lá na frente. Então, pesquisem seus candidatos. Pode ser que você não colabore não, desculpa. Pode ser que você não tenha as mesmas ideias que eu. Mas só de você estar aqui assistindo, isso é muito importante, porque você está pesquisando. Ok, não gosto dessa, mas posso ir
ainda mais nessa época de pandemia, a gente sabe que é mais complicado. Então, parabéns, Janaína, pelo projeto, é super bacana, muito sucesso. Eu vou compartilhar bastante, porque é de suma importância a participação. Tá bom? Sim, muito obrigada. Vou Obrigada estar eu. encerrando aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.